Olá, muito bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade nessas etapas que a gente está conhecendo nesse processo de manejo nutricional das aves caipiras, sendo que a gente vai falar hoje realmente da confecção da ração, das misturas, da batida, seja como vocês preferirem chamar. Como é que a gente vai fazer para misturar esses ingredientes que a gente escolheu durante a formulação da ração? Então, a gente já viu diversas etapas, né? Como a gente faz o levantamento das exigências dos animais através das tabelas nutricionais, como escolher os ingredientes que têm aquele nutriente que a gente quer atender em relação à exigência do animal e como fazer esse balanceamento que foi tratado na última aula de formulação. Inclusive, a gente passou para vocês como confeccionar uma planilha gratuita de formulação de ração. Se a gente não tiver atenção, se a gente não tiver cuidado com o preparo das rações, com essa mistura, a gente pode jogar fora todas as etapas anteriores, não tendo realmente eficiência e qualidade nutricional daquela ração que a gente vai fornecer para os nossos animais. Então vai jogar, vai nadar e morrer na praia, vai jogar o nosso serviço por água abaixo. E aí, a gente pode até ter escolhido um bom ingrediente, feito uma boa formulação, mas se a gente não misturou bem, a gente vai ter uma quebra no desempenho dos animais, seja para ganho de peso, para postura, seja para qualquer produto que a gente está produzindo. Então, aqui um levantamento aqui da Embrapa, com suínos, né? Não é com aves, mas que serve para ilustrar o que eu quero mostrar para vocês. Eles fizeram um levantamento nas granjas de suíno no estado do Sul e eles observaram que 43,1% das granjas não utilizavam balança no preparo da ração. Então, olha só, muito próximo aqui da metade não utilizava balança. E como é que você vai, então, determinar a proporção daqueles ingredientes da formulação da ração para fazer agora a mistura se eu não estou utilizando balança, né? Então, o que a gente não pesa, o que a gente não mede, a gente não tem como afirmar realmente o que a gente está botando. Eu posso ter um balde de uma determinada marca de 20 quilos que vai pesar 17, 18, 21 quilos. Eu posso ter um balde de outra marca que vai pesar um peso diferente. Então a gente vai ter um efeito nas proporções de nutrientes que a gente vai ter naquela formulação, porque a gente não sabe exato o peso que a gente está colocando daquele ingrediente. Esses autores atribuíram esse fato da não atenção a se pesar os ingredientes por falta de conhecimento dos produtores em relação à importância e o respeito das etapas e cuidados de se misturar uma ração. Eles observaram que eles não conheciam essa importância. No entanto, vocês que estão assistindo esse vídeo agora, se vocês não tiverem atenção a essas etapas, não é por falta de conhecimento. Aí é porque vocês não querem. Aí eu lavo minhas mãos, faço igual com os Pilatos. Aí a culpa já não é minha, eu estou dando a informação para vocês. Se vocês não querem seguir, aí já é responsabilidade de vocês. As granjas elas têm um alto custo para aquisição, processamento e armazenamento dos ingredientes. Nesse momento agora histórico, nós estamos nas máximas dos preços das commodities. Se eu comprar um ingrediente caro, o farelo de soja está caríssimo, o milho está caríssimo, e eu não tiver atenção ao peso dessas misturas, eu não vou ter realmente aquele balanceamento que eu fiz na formulação, no fornecimento para os animais. Então eu estou jogando parte desse custo, eu estou jogando fora, eu estou jogando no lixo, porque não vai estar bem misturado. Uma parte da ração vai ter uma qualidade de nutriente X, outra parte da ração vai ter uma qualidade de nutrientes Y, e isso vai acabar que não vai refletir um bom desempenho das suas aves. Então, primeiramente, vamos falar dessa ferramenta primordial para realizar a mistura da ração, que são os misturadores. Nós temos basicamente mais utilizados dois tipos, que é o vertical e o horizontal. E tem um terceiro tipo que ele não é tão utilizado, porque ele é mais utilizado para pequenas quantidades. Mas no caso de aves caipiras, ele até pode ser utilizado porque tem criador que tem uma quantidade, um volume de aves pequeno, e ele pode chegar a atender essa quantidade de animais. Tem que ver, no entanto, se compensa, verificar o custo-benefício de fazer essa aquisição. Então, o misturador horizontal ele é dotado de fitas ou de pás
eles revolvem a ração de um lado para o outro, fazendo essa mistura. Então, isso aqui vai rodar e vai fazer essa mistura dos ingredientes. Esse tipo de misturador, ele promove uma mistura mais eficiente. E ele tem também uma outra grande vantagem, que é a facilidade de limpeza, de retirar os resíduos após a confecção da ração. O problema dele é o preço. Em geral, ele vai ser utilizado mais por fábricas de grande porte, porque ele tem um custo mais elevado. Tem que tomar cuidado também, a pessoa vê o equipamento e não quer respeitar o limite de carregamento. Então, se você carregar mais do que o equipamento permite, você vai ter dificuldade de homogeneizar esses ingredientes também, da mesma forma. Então, você tem que respeitar o que o fabricante determina de quantidade de ração. Você tem que ter um espaço de aproximadamente 5 a 7 centímetros que as pás consigam emergir acima do nível dos ingredientes para conseguir fazer realmente uma mistura eficiente. Também, em geral, esses misturadores eles têm um tempo de batida mais rápido. Em cerca de 3 a 5 minutos, ele já misturou eficientemente esses ingredientes e você já pode, então, retirar essa ração que você confeccionou e já ensacar, comercializar, guardar em silos da forma que você faz aí seu armazenamento. Outra vantagem também é que ele permite uma maior inclusão de líquidos. Então, algumas vitaminas podem vir na forma líquida, ou a inclusão dos óleos. Ele permite incluir maior volume de líquidos na sua confecção. Já os misturadores verticais, eles funcionam assim com um sistema de parafuso, uma rosca central, pode ser uma ou duas roscas, dependendo do modelo, onde você vai colocar a ração aqui na entrada e essa rosca puxa o ingrediente para cima e aqui nós temos uma outra rosca ou pás que fazem realmente a mistura da ração. É interessante no momento da instalação, eu acho muito importante isso, que a entrada da ração esteja no nível do piso, porque isso aqui vai permitir maior conforto para o operador no momento de confeccionar a ração. Fica mais leve para o operador. Ele tem tempos de batida variáveis. Ele pode ter alguns mais rápidos, com tempo de batida ali próximo de 3 minutos, que ficam similar ao misturador horizontal, mas pode ter outros que são bem mais lentos, que exigem um tempo de batida maior, aproximadamente aí 20 minutos. Aí você tem que respeitar o tempo recomendado pelo fabricante ou fazer o teste da mistura para ver se a variação da ração está adequada ao tempo da batida. Mas aí já é um processo um pouco mais complexo, então é melhor a gente respeitar o que o fabricante indica. Então esse parafuso puxa, a ração e a mistura ocorre no topo e na base do misturador. Ele tem uma dificuldade de fazer a completa limpeza, a completa remoção dos resíduos. Alguns têm uma tampa aqui frontal que você pode remover, que ajuda a fazer essa limpeza, mas a drenagem, a saída do resto daquela ração que a gente não conseguiu retirar pelo registro da descarga é feito aqui pela base do sistema, pela porta de limpeza. Então sempre fica um resíduozinho que a gente tem que retirar aqui após a confecção da ração. Aqui é só mostrando o detalhe dessa rosca, desse parafuso, que ela faz realmente a elevação dos ingredientes lá para o bojo, lá para o corpo da máquina para fazer a mistura. O que eu estava falando para vocês, que se você não fizer a instalação dessa porta de entrada aqui rente ao piso, você vai ter esse esforço maior no momento de incluir os ingredientes, então fica mais cansativo. Se essa sacaria puder ser colocada no chão e só ser empurrada para a entrada, você tem uma facilidade maior de colocar os ingredientes no equipamento. O limite para a inclusão de líquidos é menor, você pode incluir até no máximo 3% de líquidos na sua ração, mas a grande vantagem desse tipo de equipamento vertical é seu baixo custo em relação ao equipamento horizontal, ele é bem mais em conta. Ele também não necessita instalação de outros equipamentos para realizar a armazenagem dos ingredientes ou para descarregar a mistura pronto. Ele é mais simples e mais em conta para o pequeno produtor. E o terceiro misturador que eu havia comentado é esse em duplo cone ou tipo Y, justamente porque ele tem esse formato da letra Y. Ele é mais indicado para preparo de premixes e núcleos. Ele faz então pré-misturas.
Você pode inclusive ter ele à parte para fazer pré-misturas antes de fazer a ração total. Porém, ele é indicado para pequenos volumes, então para fazer para grande quantidade de animais, ele não é muito indicado. Tem uma grande vantagem da facilidade da limpeza, ocupa pouco espaço e também apresenta menor gasto energético. Inclusive, essa rotação pode ser feita manualmente. Independente do tipo de misturador que você vai instalar aí na sua granja, você tem que realizar a correta instalação, tanto do ponto de vista do local e da altura que você vai instalar, como também a questão do aterramento, porque se alguns ingredientes, algumas partículas desses ingredientes, eles podem ficar aderidos ao equipamento por conta de sua capacidade estática. Então ele vai ficar ali preso durante a batida e não vai ser liberado para a mistura geral dos ingredientes. E ele vai se misturar então na próxima batida, na próxima confecção de ração. Ou mesmo vai ficar ali na parede até ser limpo e você vai perder, que em geral esses ingredientes vão ser o quê? Vitaminas, minerais, que são ingredientes caros e você vai estar perdendo por conta de incorreta instalação do equipamento. E por fim, se você não tiver ainda condição de fazer uma aquisição num misturador, você pode fazer essa mistura manualmente, tomando alguns cuidados, né? Como um piso pavimentado, que possa ser limpo e higienizado, o próprio ambiente em si, que possa ser limpo também, ter cuidado e atenção, fazer uma boa mistura, mas com certeza, a gente comparando com um misturador, com uma ferramenta, com um equipamento, essa uniformidade em relação à mistura com a ferramenta vai ser pior. Então você vai ter uma qualidade nutricional mais variável em relação ao todo. E aí determinadas aves vão conseguir consumir mais determinado nutriente e outras não. E aí você, no geral, no bojo geral, na média, você vai ter uma perda da eficiência da sua ração. Então, como nós vamos realizar a mistura desses ingredientes, né? Então, o objetivo, quando a gente fala em mistura, é justamente que a gente consiga realizar um produto nutricionalmente homogêneo, que todos esses ingredientes que a gente fez a escolha de realizar essa ração, eles estejam bem distribuídos na quantidade geral da mistura. O ideal é que nós tivéssemos propriedades físicas uniformes de todos esses ingredientes, seja no tamanho e na forma das partículas, na densidade, na higroscopicidade e na carga estática. Mas a gente sabe que os ingredientes têm alta variação nessas propriedades. Então, por exemplo, aqui, que a gente está usando nessa imagem, ele está fazendo a quebra dos torrões para ter uma uniformidade aqui no tamanho das partículas. Então, se eu colocar o sal da forma de torrão, que ele tem essa capacidade de absorção de água, e ele forma esses agregados, ele não vai se misturar homogeneamente na ração. Então, aí você vai ter que fazer alguns tratamentos prévios antes de fazer a inclusão desse ingrediente na ração. Da mesma forma, como o milho, você deve moer, o pellet do farelo de soja da mesma forma, para você buscar aí uniformidade nessas partículas. O primeiro passo ao realizar as misturas, né, é a gente trabalhar com a fórmula específica para a fase e a espécie que a gente quer atingir. O segundo passo é a gente seguir as recomendações dos rótulos dos fabricantes, seja em relação à quantidade que vai ser inserida na ração, mas também em relação ao armazenamento e à data de validade. Vitaminas são muito fáceis de perecerem, principalmente se ficar saco aberto, sem abrigo de luz, em contato com o solo. Mas os outros ingredientes também, alguns muito ricos em óleos, podem rancificar muito fácil. Então você tem que verificar a data de validade desses ingredientes. Sejam núcleos, premix, coccidiostáticos, aromatizantes, aglutinantes, dentre outros. Você tem que observar lá no rótulo qual o nível de inclusão, como conservar e a data da validade. O terceiro passo, que é essencial, é você pesar todos os ingredientes. Evitar usar medidas por volumes, como por exemplo, um balde daquilo, uma lata daquele outro, uma medida X, uma garrafinha cortada, porque você tem variações de determinados ingredientes em relação à densidade. Então não vai ser aquela mesma medida, não vai ser realmente aquele mesmo peso para todos os ingredientes.
E aí você já vai ter diferença na confecção da ração, atingir aquela formulação. O quarto passo é a gente realizar algumas pré-misturas, né? Ingredientes de pequeno volume, como esses citados anteriormente, minerais, vitaminas, núcleos, eles devem ser misturados com outros para aumentar esse volume. Então, o ideal é você misturar com o ingrediente que vai entrar em maior volume. Em geral, no Brasil, o ingrediente que entra em maior volume é o milho. Então, você separa o que vai entrar de minerais, vitaminas e núcleos, entre outros, e você faz essa mistura com o milho antes. Tira ali 15 quilos da formulação de ração e faz essa mistura com o milho. O quinto passo é a inclusão dos ingredientes no misturador. Então você entra primeiro com aquele ingrediente que vai entrar em maior proporção. Então você pode colocar, inclusive a literatura nem cita o que eu vou falar aqui, que é de colocar 70% do volume total do milho. A literatura já fala para colocar todo o milho ou todo o ingrediente que vai entrar em maior proporção. Mas eu gosto de deixar um pouquinho fora, porque aí você coloca um pouquinho por último, para ele fazer aquele arrasto de alguma coisa que ficou lá embaixo. Como ele vai entrar em maior proporção, não tem tanto problema que eu fique com algum pouquinho desse último ingrediente lá no fundo. Então eu deixo um pouquinho separado, aproximadamente 30%, para fazer essa inclusão após todos os outros ingredientes. Em seguida eu vou colocando os ingredientes que entram em maior proporção na formulação. Então se o primeiro ingrediente é milho, e o segundo for farelo de soja, então o segundo eu vou colocar o farelo de soja. Se o terceiro eu tiver, por exemplo, um farelo de babaçu, que vai entrar em maior presa, eu coloco o farelo de babaçu e assim por diante, na ração. Os núcleos e premix, eles são os últimos ingredientes a serem inseridos, mas a gente não chega e coloca eles direto não. Depois que a gente colocou todos os outros ingredientes, a gente abre aquela portinha de drenagem do misturador e retira aproximadamente 40 kg da mistura, do que já tem lá dentro. Aí eu coloco o núcleo e em seguida eu recoloco os 40 kg que eu retirei. E aí eu deixo bater, deixo o misturador de acordo com o tempo indicado pelo fabricante. Então se o fabricante diz 12 minutos, 13 minutos, 14 minutos, eu deixo por aquele tempo recomendado. Ao longo do processo, depois que eu já estou com o equipamento ligado, eu retiro uma porção da mistura e recoloco no misturador. Isso faz aquele serviço que eu falei de tirar algum resíduo, algum pouquinho da mistura que ficou lá embaixo, naquele parafuso, e jogo de volta para cima, lá onde realmente ocorre a área de mistura. Esse tempo de batida é interessante que seja observado, não é do momento que eu comecei a colocar os ingredientes, não. É do momento que eu coloquei todos os ingredientes, depois de eu ter inserido todos os ingredientes no misturador. Depois que respeitei o tempo da mistura, eu retiro toda a ração do misturador e, por final, eu procedo à limpeza do misturador, tendo cuidado de retirar todos os resíduos, inclusive retirar teias de aranha, limpar o equipamento como um todo também, tanto do ponto de vista interno como externo. Se eu ficar com resíduo, sobra de ração aqui, pode ocorrer tanto fermentação de algum ingrediente, como atrair animais que venham consumir essa ração e podem, por exemplo, ratos defecar no equipamento ou baratas, etc. Se você respeitou todos esses procedimentos, agora você tem uma boa mistura, uma boa ração, tanto do ponto de vista da formulação, quanto do ponto de vista do atendimento das exigências, e agora, por fim, você realizou uma boa mistura, uma boa confecção da sua ração para fornecer para os seus animais. Agora é só tomar o cuidado com o armazenamento e o fornecimento. Até a próxima aula.